Fingiu estar em coma. A câmara revelou o que a madrasta fazia ao herdeiro. O bip do monitor cardíaco era a única coisa que quebrava o silêncio. Bip, bip, bip. Regular, constante, vivo. Mas Diogo Soares não se movia. Há 5 dias que não abria os olhos, não falava, não respondia a qualquer estímulo. Os médicos do Hospital da Luz, em Lisboa, tinham usado todas as palavras. Traumatismo crânioencefálico grave, edema cerebral, estado vegetativo persistente, prognóstico reservado. A sua mulher, Isabela, chorava no canto do quarto privado. Lágrimas perfeitas que lhe escorriam pelas bochechas, sem estragar a maquilhagem Chanel. O seu vestido de luto Dolce, cabana preto, contrastava dramaticamente com os lençóis brancos do hospital. Parecia uma viúva de filme, linda na sua dor. Mas Diogo podia ouvi-la, cada palavra, cada suspiro, cada passo dos seus saltos Louboutin contra o chão de linóleo. Porque Diogo Soares não estava em coma. Tinha acordado há 3 dias, às 4h47 da madrugada, segundo o relógio digital na parede que podia ver com o olho esquerdo, o único que conseguia abrir uma fresta microscópica sem que ninguém notasse. Acordou ao som de uma conversa. Uma conversa que não era para os seus ouvidos. Quanto tempo mais? A voz de Isabela. Mas não era o tom doce e preocupado que usava quando os médicos estavam presentes. Era frio, calculista. Os médicos dizem que podem ser semanas, meses ou nunca. A segunda voz era masculina, jovem, não a reconhecia. Não temos meses. O testamento entra em vigor se ele estiver incapacitado por mais de 6 meses. Preciso que ele morra antes disso. O monitor cardíaco de Diogo tinha acelerado apenas um pouco, de 68 batimentos por minuto para 74. Acalma-te, dissera o homem. Ninguém está a olhar para os monitores agora, mas tens de controlar as tuas emoções ou vão desconfiar. E o menino Tiago está com a ama em casa, não sabe de nada. Bem, mantém-no assim. E lembra-te, quando Diogo finalmente morrer, tu és apenas o motorista que me tem consolado na minha dor. Nada mais. Entendido? Entendido. Naquele momento, Diogo tomou uma decisão. Não abriria os olhos, não falaria, não daria qualquer sinal de que estava consciente, porque se Isabela soubesse que ele podia ouvir, ele estaria morto antes do amanhecer. Então permaneceu imóvel, paralisado por opção, não por dano cerebral, e ouviu. E o que ouviu nos 3 dias seguintes gelou-lhe o sangue. Agora, 5 dias após o acidente, Isabela estava sozinha com ele no quarto. Os médicos tinham saído há 20 minutos. As enfermeiras estavam a trocar de turno. Era o momento perfeito, o momento em que ela baixava a sua máscara. Aproximou-se da cama. Diogo podia sentir o perfume dela. Chanel número 5, o mesmo que usava Carolina, a sua primeira mulher, a mãe de Tiago, morta há 2 anos de cancro. Isabela fizera questão de usar o mesmo perfume para honrar a sua memória, dissera ela. Diogo pensara que era um gesto doce. Agora sabia que era apropriação, manipulação. Patético, sussurrou Isabela. A sua voz tão baixa que só alguém a centímetros de distância poderia ouvir. Diogo Soares, o grande magnata, dono das indústrias Soares, 800 milhões de euros em ativos e agora um vegetal. Riu. Não era uma gargalhada histérica. Era genuinamente divertida. Sabes qual é a melhor parte? Que o teu filho, o teu precioso Tiago, vai crescer a pensar que eu sou a melhor coisa que lhe aconteceu. Porque serei a viúva perfeita, a madrasta dedicada. E quando ele fizer 18 anos e controlar a sua herança, parou. Bem, acidentes acontecem, especialmente a adolescentes imprudentes. Diogo queria gritar, queria levantar-se, queria envolver as mãos no pescoço daquela mulher e apertar-las até que ela parasse de falar para sempre. Mas não se moveu. Não podia porque no momento em que revelasse que estava consciente, perderia a sua única vantagem, informação. O doutor Fernandes diz que provavelmente nunca vais acordar, continuou Isabela, agora caminhando para a janela. Mas mesmo que acordes, o dano cerebral será tão grave que serás um vegetal de qualquer forma. Não poderás falar, não poderás andar, não poderás alimentar-te sozinho. Virou-se, olhando diretamente para o corpo imóvel de Diogo. E eu estarei lá, a esposa fiel, a cuidar de ti, a dar-te a colher, a limpar a tua baba, enquanto gasto cada cêntimo da tua fortuna no que eu quiser. Perfeito, na verdade, porque vivo ou morto, já perdeste. A porta abriu-se. Isabela mudou a sua expressão instantaneamente.
Predadora para esposa preocupada em menos de um segundo. Era a enfermeira de turno, Glória, uma mulher de uns 50 anos que fora particularmente simpática com Isabela. Como está, Sra. Costa? Igual. A voz de Isabela tremia perfeitamente, inalterada. Os médicos dizem que talvez nunca. Não terminou a frase. Apenas deixou as lágrimas caírem. Glória pôs uma mão no seu ombro. Tenha fé, milagres acontecem. Eu sei. É só que é tão difícil ver o homem que amamos assim, tão indefeso. Diogo sentiu náuseas, mas manteve a respiração regular. 16 respirações por minuto, exatamente o que o ventilador mecânico ditava. Precisa de algo? Perguntou Glória. Um café, talvez? Não, obrigada. Só queria um momento a sós com ele. Se não for muito incômodo, claro. Estarei na estação das enfermeiras se precisar de mim. Glória saiu. A porta fechou-se com um clique suave. Isabela esperou 10 segundos. 20. Certificando-se de que estavam realmente sozinhos. Depois, tirou o telefone. Sou eu, disse quando alguém atendeu. Sim, ainda em coma. Os médicos não esperam mudanças. Não há mais ninguém. A mãe dele morreu há anos. Não tem irmãos, apenas o menino. Exato. Tiago, 7 anos. Controla 60% da empresa em fideicomisso até fazer 18. Eu sei. É por isso que temos de ser pacientes. Pausou ao ouvir. Não sejas ridículo. Não o vou matar aqui. Demasiadas câmaras, demasiadas testemunhas, mas assim que o dessem alta, assim que ele estivesse em casa, sob os meus cuidados. Riu. Bem, já sabes o que dizem. As pessoas em estados vegetativos são muito suscetíveis a infecções, pneumonia, sepsis, coisas que acontecem naturalmente. Diogo sentiu algo úmido na sua bochecha, uma lágrima. Estava a chorar, mas os seus olhos permaneceram fechados, o seu corpo imóvel. Tenho de ir. Glória vai desconfiar se eu estiver demasiado tempo ao telefone. Amo-te também. Vemo-nos esta noite. Desligou, guardou o telefone, aproximou-se de Diogo e limpou-lhe a lágrima com o polegar. Interessante, sussurrou. Os médicos disseram que pessoas em coma às vezes choram. Reações involuntárias, nada consciente. Inclinou-se mais perto, o seu hálito contra o ouvido de Diogo. Mas se pudesses ouvir-me, Diogo, se estivesses aí dentro, preso, isso seria delicioso saber o que vou fazer ao teu filho, saber que vais ter de me ver destruir tudo o que construíste e não poder fazer nada para me parar. Endireitou-se, alisou o vestido. De qualquer forma, ganhei. A porta abriu-se novamente. Desta vez era o Dr. Fernandes, o neurocirurgião principal. Sra. Costa, tem um momento? Preciso de discutir as opções de cuidados a longo prazo. Claro, doutor. Saíram juntos, deixando Diogo sozinho com os seus pensamentos e os seus planos. A verdade sobre o acidente fora óbvia desde o momento em que Diogo acordou. Não fora um acidente. O seu Mercedes classe S fora sabotado. Os travões cortados especificamente no momento em que ia descer a Estrada Nacional 247, aquela estrada de montanha sinuosa que ligava Lisboa a Setúbal. Diogo lembrava-se de tudo. O pedal do travão pressionado até ao fundo, nada. O carro a acelerar, as curvas apertadas, o despenhadeiro a aproximar-se. Tinha virado o volante no último segundo. Tinha batido na barreira de betão em vez de cair 200 m. Isso salvara-lhe a vida. Mas alguém queria que ele morresse, e agora sabia quem. Isabela Costa, a sua mulher de 8 meses, a mulher que conhecera numa gala de caridade 1 ano após a morte de Carolina. A mulher que fora paciente com o seu luto, que fora simpática com Tiago, que dissera todas as coisas certas. A mulher que agora estava a planear matar o seu filho. Diogo precisava de provas. Precisava de algo que um juiz não pudesse ignorar, porque se simplesmente acordasse e acusasse Isabela, ela negaria tudo. Os seus advogados argumentariam que o trauma cerebral lhe causara paranoia, delírios, e com o seu estado atual ninguém acreditaria nele. Precisava de algo irrefutável. Precisava que ela se incriminasse e tinha uma ideia de como o fazer. Naquela noite, depois de Isabela sair, Diogo esperou até que a enfermeira do turno da noite fizesse a sua ronda das 22. Era uma enfermeira diferente, mais jovem. Chamava-se Adriana, segundo o seu crachá. Quando ela entrou para verificar os seus sinais vitais, Diogo fez algo que vinha a praticar mentalmente há horas. Moveu o dedo mindinho direito, apenas 1 milímetro, quase imperceptível, mas suficiente.
Adriana estava a escrever na sua prancheta. Não notou. Diogo esperou 2 minutos. 3. Depois, tentou novamente. Desta vez, moveu o dedo indicador um pouco mais óbvio. Adriana continuava sem ver. Estava a ajustar o soro intravenoso. Diogo reuniu toda a sua força todos os dias de treino no ginásio, todas as horas a levantar pesos e moveu a mão completa 5 centímetros para a esquerda. Adriana viu. Congelou. Olhou para a mão, depois para Diogo. Depois de volta para a mão. Senhor Soares. Diogo não respondeu. Precisava de ser cuidadoso. Não podia acordar completamente. Não ainda. Moveu o dedo novamente. Oh, meu Deus! Adriana correu para a porta. Doutor Fernandes, doutor. Passos a correr no corredor. O doutor. Fernandes entrou ainda com o seu jaleco branco amarrotado de um turno longo. O que aconteceu? Ele moveu a mão. Eu vi. O senhor Soares moveu a mão. O doutor Fernandes aproximou-se. Pegou na mão de Diogo. Senhor Soares, se me pode ouvir, aperte a minha mão. Diogo apertou suavemente, como alguém que está a lutar para sair de um coma profundo. Meu Deus. O doutor Fernandes tirou uma lanterna. Senhor Soares, vou verificar as suas pupilas. Preciso que tente abrir os olhos. Diogo abriu os olhos. Apenas um pouco, o suficiente para parecer que estava a emergir, não completamente acordado. A luz da lanterna era ofuscante. Diogo piscou, genuinamente desta vez. Resposta pupilar presente. Isto é incrível. Adriana, liga para o neurologista de serviço e preciso de um EEG imediatamente. Ligo para a sua esposa? Perguntou Adriana. O doutor Fernandes hesitou. Olhou para Diogo e Diogo, usando cada grama de controlo que tinha, negou com a cabeça. Mal, mas foi o suficiente. Interessante, murmurou o doutor Fernandes. Senhor Soares, não quer que ligue para a sua esposa? Diogo voltou a negar com a cabeça. Há uma razão. Diogo não podia falar ainda. O tubo de respiração fora removido 2 dias antes, mas a sua garganta estava destruída. Mas podia fazer gestos. Levantou a sua mão trêmula, fez um movimento de escrita. Quer escrever algo? Acenou. Adriana correu para buscar papel e caneta. Deu-os a Diogo. Com uma letra trêmula, quase ilegível, Diogo escreveu 3 palavras. Ela fez-me. O doutor Fernandes leu as palavras. A sua expressão mudou. De emoção médica para algo mais escuro, preocupação, talvez medo. Senhor Soares, está a dizer que a sua esposa teve algo a ver com o seu acidente? Diogo acenou. Tem provas? Diogo negou com a cabeça, depois escreveu. Preciso de tempo. Não diga que acordei. O doutor Fernandes olhou para Adriana, depois de volta para Diogo. Isto é altamente irregular. Se está consciente, temos a obrigação de informar a sua família. Diogo escreveu. O meu filho está em perigo, por favor. As palavras flutuaram no ar. O doutor Fernandes era pai. Diogo sabia disso. Tinha 3 filhos. Fotos deles na sua secretária. O seu filho Tiago está em perigo. Da sua esposa? Acenou. O doutor Fernandes permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois, tomou uma decisão. Adriana, nada do que aconteceu aqui sai deste quarto. Entendido? Mas, doutor, o protocolo. Ao diabo com o protocolo. Se este homem diz que o seu filho está em perigo, preciso de saber mais antes de fazer qualquer coisa que possa piorar a situação. Virou-se para Diogo. Vou dar-lhe 48 horas, 2 dias, para me explicar o que está a acontecer. Mas, senhor Soares, se em qualquer momento sentir que isto é paranoia pós-traumática, terei de ligar para a sua esposa. De acordo? Diogo escreveu. De acordo, obrigado. E preciso de saber, pode falar? Diogo abriu a boca, tentou formar palavras. O que saiu foi um som áspero, gutural. Meses sem usar as suas cordas vocais tinham causado danos. Vai precisar de terapia, disse o doutor Fernandes, mas a sua capacidade de comunicação está a regressar. Isso é bom sinal. Escreveu mais. Câmaras no quarto, câmaras de segurança. Sim, há uma, mas só grava mediante pedido legal ou médico. Por que ativar? Preciso de gravar o que ela diz quando pensa que estou em coma. O doutor Fernandes entendeu imediatamente. Quer provas? Acenou. Senhor Soares, isso exige uma ordem judicial. Não posso simplesmente ativar câmaras de vigilância sem. Diogo escreveu rápido. Sou dono do hospital, 40% acionista. Ativar câmaras.
Era verdade. As indústrias Soares tinham investido fortemente no Hospital da Luz há 10 anos. Diogo tecnicamente tinha autoridade. Isto está a ficar muito complicado, murmurou o doutor. Fernandes mas tirou o telefone, fez uma chamada, falou em voz baixa. 5 minutos depois desligou. A câmara está ativa. Vai gravar tudo o que acontecer neste quarto. De que mais precisa? Diogo escreveu. Traga Tiago amanhã, quando ela vier. Quero ver o que ela lhe diz. Quer que o seu filho o veja assim, em estado vegetativo falso? Preciso de saber se ela o ameaça. Preciso de provas. O doutor Fernandes não parecia feliz. 48 horas, Sr. Soares. Depois disso, tenho de seguir o protocolo. Seja o que for que esteja a planear, é melhor que funcione. Isabela chegou no dia seguinte às 14h, pontualmente. Sempre à mesma hora. Trazia flores, rosas brancas. Punha-as no vaso junto à janela com movimentos delicados, como se realmente se importasse. Diogo observava-a através das pálpebras quase fechadas. Tinha praticado toda a manhã. Podia ver sem que ninguém notasse que os seus olhos estavam abertos. Olá, meu amor, disse Isabela com a sua voz doce, para benefício das enfermeiras que podiam estar a ouvir lá fora. Trouxe-te as tuas flores favoritas. Sentou-se na cadeira junto à cama, tirou o telefone, verificou as mensagens, esperou. 10 minutos depois, bateram à porta. Entre, disse Isabela. A porta abriu-se e entrou Tiago, 7 anos, cabelo preto como o de Diogo, olhos castanhos como os de Carolina, magro, pequeno para a idade, assustado. Com ele vinha a ama Rosa, uma mulher de 60 anos que cuidava de Tiago desde que ele nascera. Senhora Isabela, disse Rosa suavemente, trouxe o menino como pediu. Obrigada, Rosa. Pode esperar lá fora. Quero um momento privado com o meu enteado. Rosa olhou para Tiago com preocupação, mas acenou. Estarei mesmo lá fora se precisar de mim, Santi. Saiu, fechou a porta e Isabela mudou. A sua postura endireitou-se. A sua expressão suave desapareceu. No seu lugar ficou algo frio. Calculista. Vem cá, ordenou. Tiago aproximou-se lentamente. Olhava para o pai na cama com olhos muito abertos, assustados. O papai está. O teu papai está em coma, Tiago. Sabes o que isso significa? Que ele está a dormir, que é como se estivesse morto. Não te pode ouvir, não te pode ver, não pode fazer nada. Tiago começou a chorar. Mas o médico disse que talvez ele acorde. Os médicos mentem para te fazer sentir melhor, mas a verdade é que o teu papá provavelmente nunca vai acordar, e isso significa que agora sou eu quem manda. Diogo queria gritar, queria levantar-se, queria proteger o seu filho, mas não se moveu porque precisava disto. Precisava que Isabela revelasse quem realmente era, e a câmara estava a gravar cada palavra. O que significa? Perguntou Tiago com uma voz pequena. Significa que vais fazer exatamente o que eu disser. Quando eu disser, sem perguntas. Entendes? E a Rosa? A Rosa trabalha para mim agora e se não obedeceres, eu despido-a e ficas completamente sozinho comigo. Isabela inclinou-se, o seu rosto a centímetros do de Tiago. É isso que queres? Ficar sozinho comigo? Tiago negou com a cabeça violentamente. Bem, então ouve com muita atenção. O teu papá tem muito dinheiro, milhões e milhões de euros. E quando ele morrer, esse dinheiro vai para um fideicomisso para ti. Mas até fazeres 18 anos eu controlo esse dinheiro. Eu decido como é gasto. Eu decido o que compras, o que comes, onde vives. Mas o papá não está morto. Poderá estar. As palavras pairavam no ar como uma ameaça. Acidentes acontecem, especialmente a pessoas em coma. Param de respirar. Os seus corações param, e ninguém sabe por quê. Simplesmente acontecem. Tiago estava a tremer. Agora Diogo podia vê-lo. Podia ver o terror nos olhos do seu filho e sentia uma raiva tão profunda que as suas mãos começaram a tremer involuntariamente. O monitor cardíaco acelerou apenas um pouco, de 68 para 79. Isabela notou. Olhou para o monitor, depois para Diogo. Os seus olhos estreitaram-se. Interessante, murmurou. Aproximou-se da cama. Estudou o rosto de Diogo à procura de sinais. Qualquer indicação de que estava consciente. Diogo forçou-se a acalmar-se. Respiração profunda, regular. Deixou a sua mente esvaziar-se. O monitor baixou. 75, 72, 68. Reação involuntária, disse Isabela.
Finalmente, os médicos disseram que pode acontecer. O corpo, a responder a estímulos externos sem consciência real, virou-se de volta para Tiago. Como te dizia, vais ser um menino bom, vais fazer o que eu te disser. E se não? Pausou. Vês esta almofada? Pegou na almofada extra da poltrona. Seria muito fácil pôr isto sobre o rosto do teu papá, pressionar por 2 minutos, talvez 3, e então ele já não estaria em coma, estaria morto de verdade. E eu diria a todos que foi um acidente, que eu estava a tentar acomodá-lo e a almofada escorregou. Achas que alguém me culparia? A pobre esposa devastada. Tiago soluçava agora silenciosamente. Mas os seus ombros tremiam. Então vais portar-te bem. Muito bem. Entendido? Sim. Sim. O quê? Sim, senhora. Melhor. Agora dá-me um beijo na bochecha para que, quando a Rosa entrar, veja que enteado tão doce e amoroso eu tenho. Tiago aproximou-se, beijou a sua bochecha, e Diogo pôde ver a repulsa no rosto do seu filho, o ódio, mas também o medo. Perfeito. Agora vai com a Rosa e lembra-te, nem uma palavra da nossa conversa, ou o teu papá tem um acidente. Tiago correu para a porta, abriu-a, saiu. Isabela ficou sozinha com Diogo, aproximou-se da sua cama, pôs a mão sobre a dele. Se me podes ouvir, Diogo, se estás aí dentro, quero que saibas uma coisa. Vou desfrutar cada segundo disto. Vou ficar com o teu dinheiro. Vou torturar o teu filho e quando finalmente morreres, vou dançar na tua campa. Inclinou-se, sussurrou diretamente no seu ouvido. E não há nada que possas fazer para me parar. Endireitou-se, alisou o seu vestido, recompôs a sua expressão de esposa enlutada e saiu, deixando Diogo sozinho com uma raiva que ameaçava consumi-lo, mas também com algo mais, esperança, porque cada palavra fora gravada. Naquela noite, o doutor Fernandes veio com um portátil. A gravação está aqui, disse, fechando a porta. Senhor Soares, precisa de ver isto, e depois precisa de me dizer o que quer que eu faça. Pôs o portátil onde Diogo podia vê-lo da cama. Pressionou play. Diogo viu-se a si mesmo, imóvel na cama. Depois Isabela a entrar, as flores, a espera e depois Tiago. Diogo forçou-se a ver tudo. Cada ameaça, cada palavra venenosa, cada momento em que o seu filho tremia de medo. Quando terminou, tinha lágrimas a correr pelas bochechas. O doutor Fernandes fechou o portátil. Senhor Soares, isto é evidência de abuso infantil, ameaças de morte, extorsão. Preciso de chamar as autoridades. Diogo negou com a cabeça. Escreveu. Não é suficiente. Ela negará. Dirá que estava a testar se eu estava consciente. Os advogados dela a defenderão. Então, o que sugere? Preciso de mais. Preciso que ela confesse sobre o acidente, sobre os seus planos reais. Preciso de algo que não possa negar. E como planeia conseguir isso? Diogo escreveu por um longo momento. Quando terminou, mostrou o papel ao Dr. Fernandes. O médico leu-o. Os seus olhos abriram-se mais a cada linha. Isto é incrivelmente perigoso. É a única maneira. Se algo correr mal, se ela desconfiar um pouco que seja, então eu morro, mas o meu filho estará a salvo com provas de quem o matou. O Dr. Fernandes olhou para Diogo por um longo momento. Está disposto a arriscar a sua vida por isto? Já tentou matar-me uma vez e está a planear matar Tiago. Não tenho nada a perder. E se funcionar? O que acontece depois? Diogo escreveu. Justiça. Finalmente o Dr. Fernandes suspirou. Vou precisar de ajuda. Não posso fazer isto sozinho. Quem? Alguém de confiança. Alguém que entenda o que está em jogo. Pensou por um momento. A inspetora Silva, da Unidade de Crimes Financeiros, trabalhou num caso com o hospital há 2 anos. É boa e não se deixa intimidar por pessoas ricas. Traga-a. Agora, amanhã, antes que Isabela venha, preciso de lhe explicar tudo. O Dr. Fernandes acenou. 48 horas, Sr. Soares. Já usou 24. Restam-lhe outras 24. É melhor que o seu plano funcione. A inspetora Carmen Silva chegou no dia seguinte às 7 da manhã. Era exatamente como Diogo a recordava das notícias. Uns 40 e poucos anos, cabelo curto, sem maquilhagem, fato barato, mas profissional, olhos que não perdiam nada. Senhor Soares, disse, sentando-se junto à sua cama. O Dr. Fernandes pôs-me a par, mostrou-me o vídeo e preciso de ouvir a sua versão dos acontecimentos. Diogo escreveu. A sua mão estava mais forte agora, a letra mais clara. Contou-lhe tudo.
O acidente, os travões cortados, o acordar no hospital, as conversas que ouvira, o plano de Isabela. A inspetora Silva leu cada palavra sem expressão. Quando Diogo terminou, falou: "Preciso de investigar o acidente, ver se há evidência de sabotagem. Isso vai levar tempo." Diogo escreveu: "Não temos tempo. Ela está a planear algo. Sinto muito." "O quê?" "Está à espera que me deem alta para cuidar de mim em casa, onde pode matar-me sem testemunhas. E o seu filho está em perigo." Ela disse-o: "Assim que eu morrer, Tiago é o próximo, quando fizer 18 anos e controlar a herança." A inspetora Silva permaneceu em silêncio. "Então, o que precisa de mim?" Diogo mostrou-lhe o plano que escrevera na noite anterior. Ela leu. A sua expressão escureceu. "Isto é uma loucura. Funcionará ou vai matá-lo? Já estou morto para ela. Só preciso que ela pense que estou. E se não confessar? E se for mais inteligente do que pensa? Não é. É arrogante. Acha que já ganhou. A arrogância faz com que as pessoas cometam erros." A inspetora Silva olhou para Diogo, depois para o monitor cardíaco, depois de volta para Diogo. "Tem 24 horas. Depois disso, terei de levar isto através dos canais oficiais, com ou sem confissão. Entendido?" Diogo acenou. "Bem, vou conseguir o equipamento de que precisa e estarei lá fora a ouvir. Se algo correr mal, entro. Não. Se algo correr mal, deixe acontecer. A gravação será evidência suficiente. Senhor Soares, proteja Tiago. Isso é o único que importa." A inspetora Silva não respondeu, mas Diogo viu algo nos seus olhos. Respeito, talvez, ou reconhecimento de um pai a fazer o que fosse necessário pelo seu filho. "Vou buscar o equipamento", disse finalmente. "Esteja pronto para as 14. Às 14, exatamente." Isabela entrou no quarto, mas desta vez era diferente. Trazia alguém com ela. Um homem jovem, talvez 25 anos. Bonito daquela maneira genérica que os modelos de roupa interior têm. Músculos, queixo quadrado, olhos vazios. "Este é o Marco", disse Isabela, fechando a porta atrás deles. "O meu assistente pessoal." Marco riu. "Assistente pessoal. Vá lá, Isa. Nem as enfermeiras nos estão a ver." "Cala-te", sibilou Isabela, mas estava a sorrir. Aproximaram-se da cama. Marco olhou para Diogo com algo que parecia desprezo. "Este é o vegetal milionário." "Sim, Diogo Soares. O meu bilhete para a liberdade financeira." "Não parece tão impressionante agora." "Nunca foi. Mas tinha dinheiro e isso é o único que importava." Diogo queria abrir os olhos, queria ver as suas caras, mas forçou-se a permanecer imóvel porque o microfone escondido na sua almofada estava a gravar cada palavra e a câmara modificada no monitor médico estava a capturar cada gesto. "Quanto tempo mais?" perguntou Marco. "Os médicos querem mantê-lo aqui mais uma semana, para observação. Depois deixam-me levá-lo para casa, e é aí que as coisas ficam interessantes." Isabela sentou-se na beira da cama, pôs a mão sobre o peito de Diogo, mesmo sobre o seu coração. Os cuidadores em casa são tão pouco qualificados. Esquecem-se de dar medicamentos a tempo. Esquecem-se de virar os pacientes para prevenir escaras. E às vezes, só às vezes, esquecem-se de monitorizar os sinais vitais durante uma crise respiratória. "Vais asfixiá-lo? Vou deixá-lo asfixiar-se sozinho." Pneumonia aspirativa. Acontece o tempo todo em pacientes em coma, comida ou líquido, entra nos pulmões. Infecção, falha respiratória. Morte completamente natural. E o menino Tiago vai ficar devastado, claro. Vai precisar de muito apoio, muita terapia, que eu vou controlar, vou escolher os seus terapeutas, os seus médicos, os seus professores, tudo. E lentamente, durante anos, vou moldá-lo em alguém que dependa completamente de mim. E quando fizer 18 anos... Isabela inclinou-se, sussurrou, embora não houvesse mais ninguém no quarto, ou assim pensava. Outro acidente. Os adolescentes são tão imprudentes, conduzem rápido, correm riscos e, às vezes, os seus carros têm falhas mecânicas como o do papá dele. Marco riu. "És diabólica. Sou prática. Achas que cheguei até aqui sendo boa? Cresci sem nada, nada. Pai alcoólico, mãe ausente, roupa em segunda mão, comida de dispensas de caridade. Jurei que nunca mais seria pobre e não serei. E se desconfiarem? E se investigarem? Quem vai desconfiar? Sou a viúva devastada, a madrasta que tentou tudo. Ninguém olha duas vezes para mulheres como eu, bonitas, tristes, sozinhas, exceto eu, exceto tu.
Isabela levantou-se, beijou Marco. Não foi um beijo de assistente pessoal, foi profundo, possessivo. E quando tudo isto terminar, vamos pegar nesses 800 milhões e desaparecer. Talvez Europa, talvez Ásia, algum lugar onde ninguém conheça o nome Soares. Parece perfeito. Será. Só preciso de um pouco mais de paciência. E então a porta abriu-se. Era a enfermeira Glória com uma bandeja de medicamentos. Oh, desculpem, não sabia que tinha visita, Sra. Costa. Isabela e Marco separaram-se imediatamente. Isabela recompôs a sua expressão em segundos. Este é o Marco, o meu motorista. Estava a acompanhar-me. Por quê? Porque é difícil vir sozinha. Claro, entendo completamente. Glória pôs a bandeja na mesa. Preciso de dar os medicamentos ao Sr. Soares. Nós já íamos sair de qualquer forma, disse Isabela. Pegou na mão de Diogo, apertou-a com força. Adeus, meu amor. Volto amanhã. Saíram juntos. Glória observou-os ir-se com uma expressão pensativa. Depois virou-se para Diogo. Quanto mais vai aguentar isto, Sr. Soares? Diogo abriu os olhos. Pela primeira vez em dias, abriu-os completamente. Como? Sou enfermeira há 30 anos. Sei quando alguém está realmente em coma e quando está a fingir. Os seus sinais vitais mudam quando ela fala. Sobe a sua pressão arterial. Acelera o seu coração. Isso não acontece em comas verdadeiros. Disse-o a alguém? Não, porque confio no Dr. Fernandes e se ele o está a ajudar, tem uma boa razão. Aproximou-se. Baixou a voz. Essa mulher é perigosa. Soube-o desde o primeiro dia. A forma como o olhava quando pensava que ninguém via, como se fosse uma coisa, não uma pessoa. Tentou matar-me. Vai tentar matar o meu filho. Eu sei, ouvi. A porta não estava completamente fechada. Vai testemunhar se for necessário? Sim, mas Sr. Soares, precisa de agir rápido. Ela está a planear algo. Sinto muito. A forma como falou sobre levá-lo para casa. Eu sei. É por isso que preciso que isto termine agora. Glória acenou. O que precisa que eu faça? Diga ao Dr. Fernandes que estou pronto para a fase final. Tem a certeza? Completamente. Glória olhou para ele por um longo momento. A sua esposa, a senhora, Carolina, teria orgulho do quão longe está disposto a ir por Tiago. A menção de Carolina doeu como sempre, mas também deu força. Carolina teria feito o mesmo, disse Diogo. Proteger Tiago a qualquer custo. Sim, ela teria. Glória deu-lhe um leve tapinha no ombro. Vou procurar o doutor. Saiu. Diogo ficou sozinho, a olhar para o teto, a preparar-se mentalmente para o que vinha, porque a fase final do seu plano era simples. Ele ia morrer, ou pelo menos ia fazer com que Isabela pensasse que ele tinha morrido. E nesse momento de vitória, quando ela baixasse todas as suas defesas, quando confessasse tudo a pensar que já não havia consequências, iriam apanhá-la. Era arriscado, incrivelmente arriscado, mas era a única forma de garantir que Isabela nunca mais pudesse ferir Tiago. E Diogo estava disposto a arriscar tudo pelo seu filho. Tudo. O doutor. Fernandes chegou uma hora depois com a inspetora Silva. Sana. Soares, disse o doutor. Tenha certeza disto? Porque, uma vez que começarmos, não há volta atrás. Tenho a certeza. O medicamento vai baixar a sua pressão arterial e frequência cardíaca para níveis quase imperceptíveis. Vai parecer morte clínica, mas só por 5 minutos. Depois disso, temos de reverter ou ele vai mesmo morrer. E ela vai acreditar. Se estiver a ver os monitores, sim, vão mostrar paragem cardíaca. Os alarmes vão soar. Vai parecer completamente real. Quando? Amanhã. Às 14. Quando ela vier. Estarei no quarto. Vou fazer com que pareça que estou a examiná-lo quando acontecer. E depois parou. Senhor Soares, entende que isto vai contra cada juramento que fiz como médico? Eu sei. E se quiser desistir, eu entendo. Não vou desistir, mas preciso que entenda o risco. Se algo correr mal, se o seu coração não responder ao medicamento reversor, então eu morro sabendo que fiz tudo o possível para salvar o meu filho. A inspetora Silva falou. Estarei lá fora com equipamento de gravação profissional. No momento em que ela disser algo incriminatório, entramos e prendemo-la. E se não disser nada, então temos de ir com o que já temos. Os vídeos das suas ameaças a Tiago, o testemunho da Glória, a investigação do acidente. Encontraram algo? Ainda estão a processar o seu carro. Mas mecânicos preliminares confirmam que as linhas dos travões foram cortadas. Não foi desgaste natural, foi sabotagem. Podem provar? Com o tempo, sim. Mas um bom advogado pode argumentar que poderia ter sido qualquer um.
Precisamos de uma confissão direta. Vão ter ela amanhã. Naquela noite, Diogo não dormiu. Não porque não pudesse. O doutor Fernandes tinha lhe dado sedativos, mas ele os cuspira quando ninguém olhava. Precisava de estar alerta. Precisava de pensar. Pensou em Carolina, em como se tinham conhecido na universidade, dois estudantes de negócios com grandes sonhos, como tinham construído as indústrias Soares juntos, como ela fora sua parceira, e como o cancro a levara em apenas 8 meses, do diagnóstico à morte, tão rápido que mal tiveram tempo de processar. Tiago só tinha 5 anos quando Carolina morreu, demasiado jovem para entender realmente, mas grande o suficiente para sentir a perda. Diogo jurara protegê-lo, dar-lhe a vida que Carolina teria querido. E na sua dor, na sua solidão, deixara entrar um predador. Isabela estudara Carolina. Diogo via-o agora. Aprendera os seus gostos, o seu perfume, a sua forma de falar, até a sua forma de inclinar a cabeça quando ouvia. E Diogo, desesperado por ter de volta um pedaço do que perdera, caíra na armadilha. Mas amanhã, essa armadilha fechar-se-ia, só que não sobre ele, sobre ela. Às 14 do dia seguinte, tudo estava pronto. O doutor Fernandes reprogramara todas as enfermeiras. O quarto estava vazio, exceto por ele e Diogo. A inspetora Silva estava no quarto ao lado com equipamento de gravação de nível profissional e 3 agentes prontos para entrar ao sinal. Diogo estava ligado a todos os monitores, vias intravenosas, monitor cardíaco, oxímetro de pulso. Pronto? Perguntou o Dr. Fernandes, segurando a seringa com o medicamento. Diogo acenou. Assim que injetar isto, vai sentir o seu coração a abrandar. Vai sentir que não consegue respirar. Vai sentir que está a morrer porque tecnicamente estará. Mas estarei aqui e em 5 minutos vou revertê-lo. Confie em mim. Sim, então que Deus nos ajude a ambos. Injetou o medicamento. Diogo sentiu o efeito imediatamente. O seu coração abrandou. 60 batimentos por minuto. 50, 40. A sua visão começou a escurecer nos cantos. A sua respiração tornou-se superficial. 30 batimentos por minuto. 20. Os alarmes começaram a soar. O doutor Fernandes gritou para o corredor. Código azul, preciso do carrinho de paragens. Enfermeiras correram para dentro, mas faziam parte do plano. Sabiam o que fazer. 10 batimentos por minuto. Diogo sentiu que estava a desfalecer. Era o medicamento ou estava realmente a morrer? 5 batimentos e depois. Linha plana. O monitor cardíaco emitiu um bip contínuo. A linha no ecrã era perfeitamente plana. Hora da morte. 14:17. Disse o Dr. Fernandes para benefício de quem estivesse a ouvir. As enfermeiras pararam os seus movimentos. Uma delas, que Diogo reconheceu como parte do plano, disse: Chamamos a sua esposa. Sim, digam-lhe para vir. Imediatamente. A enfermeira saiu e esperaram. Diogo não sentia nada. Estava morto. O medicamento funcionara demasiado bem. Ele não podia saber. Tudo era escuridão. Isabela chegou 15 minutos depois. Correu para o quarto, os seus saltos a bater no chão. O seu rosto era uma máscara perfeita de horror. O que aconteceu? Disseram-me que Diogo parou quando viu o monitor. A linha plana, o corpo imóvel na cama. Sinto muito, Sr. Acosta, disse o Dr. Fernandes. A sua atuação foi perfeita. Fizemos tudo o possível, mas o seu coração simplesmente parou. Às vezes acontece em pacientes com trauma craniano grave. O cérebro deixa de enviar sinais e ele está morto. A sua voz tremia. O meu marido está morto. Sim, sinto muito. Isabela levou as mãos à boca. Lágrimas começaram a cair, mas o doutor Fernandes, que vira dor genuína milhares de vezes na sua carreira, sabia que aquilo não era alívio mal disfarçado. Posso ter um momento a sós com ele? Perguntou Isabela, para me despedir. Claro, leve o tempo que precisar. O Dr. Fernandes saiu, as enfermeiras também. Fecharam a porta. Isabela esperou 10 segundos, 20, certificando-se de que estavam completamente sozinhos. Depois caminhou para a janela, tirou o telefone, marcou. Marco, sou eu. Sim, ele está morto finalmente. Não houve complicações, simplesmente parou. Os médicos disseram que era esperado. Eu sei. Temos de esperar um tempo apropriado antes de... Não sejas ridículo, pelo menos 6 meses, talvez 1 ano. Tenho de fazer o papel de viúva enlutada.
Sim, está tudo no testamento. 60% em fideicomisso para Tiago, 40% para mim diretamente. E como tutora legal de Tiago, controlo a parte dele também até ele fazer 18. Exato. Temos tudo. Riu genuinamente feliz. Não acredito que funcionou. Quando cortei aqueles travões, pensei que talvez ele sobrevivesse, que teria de fazê-lo novamente. Mas o acidente deixou-o perfeito, em coma, indefeso, e depois o seu próprio corpo fez o resto. Não vou sentir a falta dele. Era um idiota demasiado confiante, demasiado apaixonado pela sua mulher morta para ver o que tinha à frente. Mas o dinheiro dele, o dinheiro sim, eu vou desfrutar. A porta abriu-se. A inspetora Silva entrou com 3 agentes atrás dela. Isabela Costa está sob prisão por tentativa de homicídio, conspiração para cometer assassinato e fraude. O telefone caiu da mão de Isabela, espatifou-se no chão. O quê? Isto é ridículo. O meu marido acabou de morrer e vocês? O seu marido está vivo, senhora Costa. E como que por sinal Diogo abriu os olhos. O doutor Fernandes entrou a correr, injetou o medicamento reversor. O monitor cardíaco piscou 1 vez, 2 vezes e depois a linha começou a mover-se. 10 batimentos por minuto. 20, 30. Diogo respirou profundamente, os seus pulmões a encherem-se de ar. 50 batimentos, 60, 70. Normal, estava vivo. Isabela ficou congelada. A sua cara passou de choque para compreensão, para raiva pura em segundos. Tu, filho da... Estavas acordado o tempo todo. Estavas acordado. Sim, disse Diogo. A sua voz áspera, mas clara. Ouvi cada palavra, cada ameaça, cada plano, e agora todos os outros também. A inspetora Silva mostrou o seu gravador. Está tudo aqui. A sua confissão sobre a sabotagem do carro, os seus planos para matar o Sr. Soares e o seu filho, tudo. Isso é ilegal. Gravação sem consentimento. Não vai ser aceite em tribunal. Em Portugal, gravações são admissíveis se forem para prevenir um crime. E a senhora acabou de confessar múltiplos crimes, incluindo planos futuros de assassinato de um menor. Isabela olhou em redor à procura de uma saída, mas estava cercada. Isto não acaba aqui, sibilou. Tenho advogados. Os melhores vão destruir este caso. Talvez, disse a inspetora Silva. Mas, entretanto, vai ficar em prisão preventiva, sem fiança, por risco de fuga. Algemaram-na. Isabela lutou, gritou, acusou todos de conspiração, mas, enquanto a arrastavam para fora do quarto, passou por Diogo. Parou. Olhou para ele com ódio puro. Devia ter te matado quando tive oportunidade, na estrada. Devia ter me assegurado. Sim, respondeu Diogo. Devias. E com essas palavras finais, Isabela foi levada. Diogo ficou na cama, o seu coração a bater forte, mas regular. Tinha funcionado, contra todas as probabilidades. Tinha funcionado e Tiago estava a salvo. Fim da parte 1. Se alguma vez fingiste dormir para ouvir o que os outros diziam, se sabes que os monstros mais perigosos são os que dormem na tua cama, se acreditas que um pai faria qualquer coisa para proteger o seu filho, a parte 2 vai mostrar-te o que aconteceu quando Isabela chegou a tribunal e como descobriram que ela não estava sozinha, que havia mais vítimas, mais planos, mais segredos, porque Isabela Costa não era o seu verdadeiro nome, e Diogo Soares não era o seu primeiro marido rico, apenas o último que sobrevivera. Deixa nos comentários porque esta história apenas começou. A sala de interrogatório do Ministério Público de Lisboa cheirava a café velho e a medo. Isabela Costa estava há 72 horas sob custódia, sem maquilhagem, sem a sua roupa de designer, sem nada da armadura que usava para enfrentar o mundo. Apenas um macacão laranja de prisão que lhe ficava 2 tamanhos grande. Cabelo oleoso apanhado num rabo de cavalo, olheiras profundas sob os olhos, mas o seu olhar continuava o mesmo, calculista, frio, à procura de ângulos. A inspetora Carmen Silva sentou-se à frente dela, pôs um dossiê grosso sobre a mesa de metal. Não o abriu, apenas o deixou ali. Um lembrete silencioso de quantos havia. Café? Ofereceu Silva. Não, água. Quero falar com o meu advogado. O seu advogado renunciou há 2 horas. Disse que havia conflito de interesses. Frase interessante, não acha? Isabela não respondeu, mas as suas mãos apertaram-se sobre a mesa. Sabe por que renunciou? Continuou Silva, recostando-se na cadeira. Porque encontramos algo que nem ele sabia. E quando lhe o mostramos, ele ficou pálido.
Disse que não podia defendê-la porque não queria ser cúmplice de encobrimento. Não sei do que está a falar. Silva finalmente abriu o dossiê, tirou uma fotografia, deslizou-a sobre a mesa. Era de uma mulher, parecia Isabela, mas o cabelo era diferente, loiro, não castanho. E o nome na identificação dizia: Valéria Souto Ramos. Esta és tu. Há 5 anos no Porto. Muita gente se parece. Não significa nada. Silva tirou outra foto. E esta? Há 7 anos, Lisboa. Nome: Cristina Monteiro. Outra foto. Há 9 anos, Coimbra. Nome: Lúcia Soares. Oh, espera, Soares. Que coincidência. Isabela permaneceu em silêncio, mas algo mudou na sua expressão. De desafio para algo mais escuro. Resignação, talvez. Sabe quantos pseudônimos encontramos até agora? Perguntou Silva. 7. 7 identidades diferentes, 7 cidades diferentes, e em cada uma o mesmo padrão. Tirou mais fotos. Homens. 5 deles. Diferentes idades, diferentes rostos. Mas todos tinham algo em comum. Estavam mortos. Roberto Pires, Porto, morreu há 5 anos num acidente de carro, travões cortados. Deixou uma fortuna de 200 milhões de euros. A sua esposa, Valéria Souto, herdou tudo. Desapareceu 6 meses depois. Fernando Teixeira, Lisboa, morreu há 7 anos de pneumonia súbita. Estava em perfeito estado de saúde 3 dias antes. A sua esposa, Cristina Monteiro, herdou 150 milhões. Também desapareceu. Xavier Rebelo, Coimbra, suicídio, atirou-se do penthouse, embora testemunhas dissessem que nessa noite discutiu violentamente com a sua esposa Lúcia Soares. Ela herdou a sua empresa de tecnologia avaliada em 300 milhões. Silva pôs as fotos em linha à frente de Isabela. Vê o padrão? Homens ricos, viúvos recentes com filhos de casamentos anteriores, todos mortos dentro de 2 anos de se casarem consigo, e a senhora sempre a desaparecer com a fortuna. Não pode provar nada disso. Não. Temos análises de ADN de cenas de crime que nunca foram processadas adequadamente. Temos registros financeiros a mostrar contas offshore em seu nome. Temos testemunhos de 5 crianças, agora adultos, que se lembram de madrastas que os maltrataram antes de os seus pais morrerem misteriosamente. Silva inclinou-se para a frente. Isabela, ou Valéria, ou Cristina, ou como o diabo se chama realmente, é uma assassina em série e finalmente cometeu um erro. Escolheu uma vítima que não morreu. Isabela sorriu. Era arrepiante na sua frieza. Prove em tribunal com evidência admissível, porque, tanto quanto sei, tudo o que tem são coincidências. Mulheres que se parecem, mortes que foram declaradas acidentais por autoridades competentes e teorias de conspiração de uma detetive obcecada. Temos a sua confissão em vídeo, admitindo que cortou os travões de Diogo Soares. Tenho um vídeo obtido enquanto meu marido fingia estar em coma e me gravava sem consentimento. Qualquer juiz vai declará-lo inadmissível. Não em Portugal. Não quando a gravação previne um crime futuro. Confessou planos de assassinar Tiago Soares. Disse muitas coisas num momento de estresse extremo, a pensar que o meu marido estava morto. Nada disso é confissão legal. Silva teve de admitir. Isabela conhecia a lei melhor do que devia. Quem é a senhora realmente? Perguntou Silva. Porque procuramos e não encontramos nenhum registro de nascimento para Isabela Costa, nem para Valéria Souto, nem para nenhum dos seus pseudônimos. Talvez não procuraram suficientemente bem. Oh, procuramos. E sabe o que encontramos? Nada. É como se aparecesse do nada há 15 anos, sem passado, sem família, sem história. Isabela recostou-se na cadeira, cruzou os braços. Quero um advogado. Um novo, e não vou dizer mais uma palavra até que ele chegue. Silva estudou a mulher à sua frente. Interrogara dezenas de assassinos, centenas de criminosos, mas nunca alguém assim. Alguém que transformara o assassinato num negócio, que aperfeiçoara a arte de matar maridos ricos durante mais de uma década. Está bem, disse Silva levantando-se. Vamos arranjar-lhe um advogado, mas Isabela, precisa de entender uma coisa. Diogo Soares sobreviveu. E agora está a falar. Está a contar tudo, cada ameaça, cada palavra que disse, e o seu filho Tiago também está a falar sobre como o aterrorizava. Um menino de 7 anos traumatizado por ver o seu pai em coma. Nada do que ele disser será levado a sério. Talvez, mas sabe o que será levado a sério? As outras 5 crianças, as que sobreviveram quando matou os seus pais.
as que agora são adultos e que estão prontas para testemunhar sobre o que lhes fez. Pela primeira vez, algo tremeu na máscara de Isabela. Não tem contato com eles, não sabe onde estão. Nós os encontramos a todos. E sabe o quê? Estavam à espera deste dia. À espera que alguém finalmente a apanhasse. Silva caminhou para a porta. Parou, olhou para trás. Diogo Soares teve sorte. Acordou. Mas quantos não tiveram essa sorte? Quantos homens confiaram em si? Quantas crianças perderam os seus pais porque a senhora queria dinheiro? Isabela não respondeu. Vamos descobrir, prometeu Silva. Cada morte, cada vítima. E vamos garantir que nunca, nunca mais possa fazer isto a alguém. Saiu. A porta fechou-se com um som final e Isabela ficou sozinha na sala de interrogatório. Finalmente, após 15 anos a matar e mentir e roubar, estava sozinha e assustada. Diogo Soares recebeu alta do hospital uma semana depois. Ainda fraco, ainda a precisar de fisioterapia para recuperar completamente a sua força, mas vivo, consciente e livre. A primeira coisa que fez foi procurar Tiago. O seu filho estava a viver com Rosa, a ama, numa suíte de hotel. A inspetora Silva insistira. Até que Isabela estivesse segura na prisão, Tiago precisava de estar longe da casa onde tantas ameaças tinham sido feitas. Quando Diogo bateu à porta da suíte, Rosa abriu com olhos lacrimejantes. Senhor Diogo, graças a Deus. Onde está Tiago? No quarto dele. Mas, senhor, precisa de saber algo. O menino tem tido pesadelos todas as noites sobre Isabela, sobre o que ela lhe disse. Diogo sentiu o peito apertar. Falou com alguém, um terapeuta? Ele tem um. A inspetora Silva arranjou. Mas, senhor, há coisas que Tiago me contou. Coisas que aconteceram quando o senhor não estava. Coisas que Isabela lhe fazia. Que tipo de coisas? Rosa baixou a voz. Castigos. Ela o fechava no armário escuro por horas, se ele se portasse mal. Tirava-lhe comida. Dizia-lhe que o senhor não o amava realmente, que o senhor apenas o tolerava porque era filho da mãe dele. Diogo sentiu náuseas. Por quanto tempo? Meses. Desde que ela chegou a casa. Mas Tiago tinha medo de dizer algo porque Isabela disse-lhe que se falasse o senhor ia morrer como a mãe dele. Meu Deus. O terapeuta diz que ele vai sarar, mas que vai levar tempo e que precisa de saber que está seguro, que o senhor não vai deixar que ninguém o magoe de novo. Diogo caminhou para o quarto de Tiago, bateu suavemente. Santi, sou o pai, posso entrar? Silêncio. Depois uma voz pequena. És mesmo tu? Não estás em coma? Não estou em coma, meu amor. Estou acordado e quero ver-te. A porta abriu uma fresta. 2 olhos castanhos, exatamente como os de Carolina, olharam para fora. Depois a porta abriu-se completamente, e Tiago correu para Diogo, lançando-se nos seus braços. Pai, pai, estás vivo? Diogo levantou-o, ignorando a dor nas suas costelas, ainda a sarar. Pressionou o seu filho contra o seu peito, sentindo o coração pequeno bater contra o seu. Estou vivo e nunca, nunca mais te vou deixar de novo. Tiago soluçava. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de libertação. Isabela disse que ias morrer. Disse que ia ser minha culpa, que se eu fosse mal, o teu coração ia parar. Isabela mentiu. Sobretudo, nada do que te aconteceu foi culpa tua. Ouves-me? Nada. Mas por quê? Por que me odiava tanto? Diogo levou Tiago para o sofá. Sentaram-se juntos e pela primeira vez Diogo disse-lhe a verdade. Não uma versão adoçada para crianças. A verdade, Isabela não te odiava especificamente. Isabela odeia a todos porque há algo quebrado dentro dela, algo que faz com que só possa ver as pessoas como coisas para usar. E quando não pode usar, las tenta destruir, las como um monstro. Sim, como um monstro. Mas este monstro parecia bonito e falava bem, e isso a tornava mais perigosa porque as pessoas não desconfiavam. Tu desconfiaste? Diogo pensou cuidadosamente antes de responder. Não no início. E isso foi o meu erro. Devia ter prestado mais atenção. Devia ter ouvido quando tu tentaste dizer-me que algo estava mal. Nunca me disseste, mas mostraste. Ficaste mais calado, mais assustado. E eu estava tão ocupado com o trabalho, com a minha própria dor pela tua mãe, que não vi os sinais. E sinto muito, Santi. Sinto muito com todo o meu coração. Tiago permaneceu em silêncio por um momento. Depois perguntou, Isabela, vai voltar? Não, nunca. Prometes? Prometo-te. Isabela vai para a prisão por muito, muito tempo e eu estarei aqui todos os dias. Vou levar-te à escola.
Vou ajudar-te com os trabalhos de casa. Estarei nos teus jogos de futebol, em tudo, porque és o mais importante na minha vida e nunca mais vou deixar que nada te magoe de novo. Tiago aconchegou-se a Diogo. Posso perguntar-te uma coisa? Qualquer coisa. A mãe enviou a Isabela para nos castigar por algo? O coração de Diogo partiu-se. O quê? Não, meu amor. Por que perguntarias isso? Porque a Isabela disse que a mãe a enviou, que a mãe estava zangada comigo do céu, porque eu não chorei o suficiente quando ela morreu. Diogo teve de respirar fundo para não gritar. Isabela tinha ido além da crueldade física. Tinha torturado psicologicamente uma criança de 7 anos. Tinha usado a memória da sua mãe morta como arma. Ouve-me, Tiago, olha para mim. Tiago levantou os seus olhos lacrimejantes. A tua mãe amou-te mais do que a tudo no mundo. E se estivesse aqui, abraçar-te-ia e diria-te que és perfeito, que não fizeste nada de errado, que está orgulhosa de ti todos os dias. Como sabes? Porque eu a conhecia melhor do que ninguém, e sei que o seu último pensamento antes de morrer foi sobre ti, sobre garantir que estarias bem, que serias feliz. É verdade, é verdade. E Isabela não foi enviada pela tua mãe. Isabela é alguém mau que enganou o pai, mas já não nos pode enganar mais, porque agora sabemos a verdade. Tiago limpou as lágrimas. O que vai acontecer agora? Agora vamos para casa, para a nossa casa de verdade, e vamos começar de novo, sem Isabela, sem medo, só tu e eu. Está bem. E a Rosa? A Rosa também. Se ela quiser ficar, quero que fique. A Rosa é boa comigo. Então ela fica. Tiago sorriu. Era pequeno, frágil, mas era real. E Diogo soube que o seu filho ia sarar. Ia levar tempo, terapia, paciência, amor, mas ia sarar. O julgamento preliminar de Isabela Costa foi 3 meses depois. A sala de tribunal estava cheia. Repórteres, familiares de vítimas, curiosos atraídos pelo caso que dominara as notícias durante semanas. A viúva negra de Lisboa, chamavam-na os jornais. Assassina em série de milionários, diziam outros. Isabela entrou algemada, vestida com roupa civil que o seu novo advogado insistira. Um vestido conservador azul marinho, cabelo penteado simples, maquilhagem mínima, a tentar parecer vítima, não vitimadora. Mas quando a sala se pôs de pé para o juiz, Isabela viu algo que fez a sua máscara rachar. Na galeria, sentados juntos, estavam 5 homens jovens, idades entre 22 e 28, os filhos das suas vítimas. Roberto Pires Júnior, agora com 28. Tinha 5 quando Isabela matou o seu pai. Fernando Teixeira, 26. Tinha 7 quando o seu pai morreu de pneumonia. Xavier Rebelo Júnior, 25, tinha 10. Quando o seu pai se suicidou, e mais 2, Carlos Costa, Luiz Pereira, ambos sobreviventes de maridos anteriores que a investigação descobrira. Todos olhavam para Isabela com ódio puro, e ao lado deles, a segurar a mão de Diogo, estava Tiago, 7 anos, pequeno, assustado, mas corajoso. O juiz tomou o seu lugar. Este é o julgamento preliminar do caso Estado versus Isabela Costa, também conhecida como Valéria Souto, Cristina Monteiro, Lúcia Soares e 4 pseudônimos adicionais. As acusações são 5 acusações de homicídio em primeiro grau, 2 acusações de tentativa de homicídio, 7 acusações de fraude, 5 acusações de abuso infantil e múltiplas acusações de roubo e falsificação de documentos. O advogado de Isabela, um homem mais velho chamado Dr. Ferreira, levantou-se. Excelência, a defesa solicita que a maioria destas acusações seja arquivada. Os supostos assassinatos foram declarados acidentais ou naturais pelas autoridades na altura. Não há novas evidências físicas que justifiquem reabrir estes casos. A Procuradoria tem evidências, respondeu o procurador. Um homem jovem e agressivo chamado Dr. Ricardo. Testemunhos de sobreviventes, registros financeiros a mostrar um padrão e, o mais importante, confissão gravada da acusada sobre pelo menos um dos assassinatos. Essa gravação é inadmissível, protestou Ferreira. Foi obtida por engano. A minha cliente pensava que estava sozinha. Não sabia que estava a ser gravada. A sua cliente estava num hospital, replicou Ricardo. Os hospitais têm câmaras de segurança, é de conhecimento público, e ela confessou não só um assassinato, mas planos de cometer outro. A exceção de prevenção de crime aplica-se. O juiz levantou a mão. Vou permitir a gravação como evidência,
mas apenas para as acusações relacionadas com Diogo e Tiago Soares. Para os outros casos, a Procuradoria vai precisar de apresentar evidências adicionais. Temos, Excelência, disse Ricardo, levantando uma caixa cheia de arquivos, testemunhos dos filhos sobreviventes, análises forenses retroativas, registros bancários e algo mais. Fez uma pausa dramática. Temos uma testemunha, alguém que trabalhou com a acusada, que a ajudou em pelo menos 2 dos assassinatos e que está disposto a testemunhar em troca de imunidade. Isabela ficou rígida. Olhou para o seu advogado com pânico, mal contido. Quem? Perguntou o juiz. Marco Reis, o suposto motorista da Sra. Costa, que era na verdade seu cúmplice e amante. As portas da sala abriram-se. 2 agentes entraram com Marco algemado. Parecia diferente, mais magro, assustado. Toda a sua arrogância anterior desaparecera. Marco Reis assinou um acordo com a Procuradoria, continuou Ricardo. Vai testemunhar que participou na sabotagem do veículo do senhor Soares, que ajudou a acusada a planear o assassinato e que tem conhecimento de pelo menos 2 assassinatos anteriores em que a acusada lhe confessou participação. Isabela levantou-se da sua cadeira. Mentiroso. Ele foi quem sugeriu tudo. Eu só. Parou demasiado tarde. Acabara de admitir cumplicidade perante um juiz. O seu advogado pôs a cabeça entre as mãos. O juiz bateu com o seu martelo. Ordem! A acusada vai permanecer sentada e calada ou será retirada da sala. Isabela sentou-se, mas o dano estava feito. Com base nas provas apresentadas, disse o juiz, vou permitir que todas as acusações prossigam para julgamento. A acusada vai permanecer sob custódia sem fiança. É um risco de fuga óbvio com múltiplas identidades e acesso a fundos internacionais. O julgamento está agendado para começar em 6 meses. Bateu com o martelo novamente. Isabela foi escoltada para fora. Enquanto passava pela galeria, olhou para Diogo. Isto não termina aqui, sibilou. Tenho amigos, contactos. Vais pagar por isto? Não, respondeu Diogo calmamente. Já pagaste tu, e vais continuar a pagar pelo resto da tua vida. Os 6 meses até ao julgamento foram um turbilhão de preparação. Diogo trabalhou com a Procuradoria, fornecendo documentos, testemunhos, evidências financeiras. Tiago foi à terapia 3 vezes por semana, lentamente, dolorosamente, processando o trauma, e os 5 filhos das outras vítimas organizaram-se. Criaram um grupo de apoio para eles mesmos, para outros sobreviventes de crimes semelhantes. Chamaram-no os órfãos de viúvas negras, porque era isso que eram, crianças que tinham perdido os seus pais às mãos de mulheres que fingiam amor, mas só queriam dinheiro. Durante esses meses, a investigação continuou e revelou algo horrível. Isabela não tinha matado 5 homens, tinha matado 9. 4 casos adicionais foram descobertos em cidades diferentes, países diferentes, todos com o mesmo padrão. Viúvos ricos, casamentos rápidos, mortes acidentais, heranças roubadas. Isabela Costa, afinal, operava há quase 20 anos, desde que tinha 18 e em todo esse tempo ninguém a apanhara. Até Diogo. O julgamento começou em fevereiro. Demorou 3 meses, 90 dias de testemunhos, evidências, argumentos. Marco Reis testemunhou primeiro. Contou como conheceu Isabela há 3 anos, como ela o seduziu, como lhe prometeu milhões se a ajudasse. Ela disse-me que cortar os travões seria fácil, disse Marco, a sua voz trêmula, que Diogo Soares conduzia sozinho essa rota de montanha todas as sextas-feiras que ninguém desconfiaria. E eu fiz. Cortei as linhas dos travões e quase matei um homem inocente. Por quê? Perguntou o procurador. Porque estava apaixonado por ela e porque me prometeu 50 milhões de euros quando tudo terminasse. E agora? Agora sei que ela nunca me teria pago. Ela ter-me-ia matado também uma vez que já não fosse útil. A defesa tentou desacreditar Marco, mas o seu testemunho foi corroborado por evidências forenses. Os travões do Mercedes de Diogo tinham sido cortados com as ferramentas encontradas no carro de Marco. Depois testemunharam os filhos, um por um, contando as suas histórias. Roberto Pires Júnior descreveu como Valéria o tinha fechado num armário escuro por horas, como o alimentava só com pão e água, se ele se portasse mal, como o seu pai morrera num acidente de carro 2 anos depois de casar com ela. Fernando Teixeira contou como Cristina lhe sussurrava coisas horríveis quando o pai não estava, como lhe dizia que era feio, estúpido, não amado, e como o seu pai morrera de pneumonia que apareceu do nada.
Xavier Rebelo Júnior lembrou-se do dia em que o seu pai se suicidou, como Lúcia discutira com ele toda a noite, como no dia seguinte o seu pai estava morto e como Lúcia desapareceu com todo o dinheiro um mês depois. E finalmente Tiago, 7 anos, pequeno na cadeira de testemunhas, assustado, mas determinado. O procurador foi gentil. Tiago, podes dizer-me quem é Isabela Costa? A mulher má que casou com o meu pai. Alguma vez te fez mal? Sim. Podes contar-me como? Tiago olhou para Diogo na galeria. O seu pai acenou, dando-lhe força. Ela me fechava no armário se eu chorasse. Dizia que as crianças fracas não mereciam comer e me disse que se eu contasse a alguém ia matar o meu pai. E quando o teu pai estava no hospital, ela me levou para o quarto dele e me disse que ele ia morrer e que ia ser minha culpa. E depois disse que quando eu crescesse me ia matar também como matou o meu pai. Um soluço abafado veio da galeria. Rosa chorava. Mas o teu pai não morreu. Não, porque ele é forte e porque ouviu o que ela disse. E agora ela não nos pode magoar nunca mais. A defesa recusou-se a interrogar. O que se podia perguntar a uma criança de 7 anos que acabara de destruir o teu caso? Finalmente, o procurador apresentou as gravações. Primeiro o vídeo de Isabela a ameaçar Tiago no hospital. Cada palavra, cada gesto. A sala estava em silêncio absoluto. Só se ouvia a voz de Isabela, fria, cruel, monstruosa. Vais fazer exatamente o que eu disser. Quando eu disser, sem perguntas. Vês esta almofada? Seria muito fácil pôr isto sobre o rosto do teu papá, pressionar por 2 minutos. Vou desfrutar cada segundo disto, vou ficar com o teu dinheiro, vou torturar o teu filho. Ah, quando o vídeo terminou, vários membros do júri estavam a chorar. Depois a gravação de áudio de Isabela a confessar a Marco. Quando cortei aqueles travões, pensei que talvez ele sobrevivesse. Mas o acidente deixou-o perfeito. Não vou sentir a falta dele. Era um idiota, mas o dinheiro dele, o dinheiro sim, eu vou desfrutar. E finalmente, a gravação do momento em que Diogo morreu. A chamada de Isabela para Marco, a celebrar, a rir, a planear o seu futuro com o dinheiro roubado, era devastador. O júri deliberou por 4 horas. Voltaram com um veredicto de culpado em todas as acusações. 9 acusações de homicídio em primeiro grau, 2 de tentativa de homicídio, múltiplas acusações de abuso infantil, fraude e falsificação. A sentença foi lida 1 semana depois. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. 9 sentenças consecutivas, o que significava que Isabela Costa ia morrer na prisão. Quando o juiz leu a sentença, Isabela finalmente quebrou. Gritou. Acusou o juiz de corrupção. Acusou Diogo de mentiroso. Acusou as crianças de terem sido manipuladas. Teve de ser escoltada pelos guardas, e enquanto a arrastavam, passou por Diogo uma última vez. Não disse nada, apenas o olhou. E Diogo viu algo nos seus olhos que nunca vira antes. Medo, medo real, não encenado. Porque Isabela finalmente entendeu que perdera não só a sua liberdade, não só o seu dinheiro, mas o seu poder, o seu controlo, a sua capacidade de manipular e destruir vidas. Tudo terminara. 5 anos depois, Diogo Soares estava no jardim da sua casa. Não a mansão onde Isabela vivera, essa vendera-a. Demasiadas más recordações. Comprara uma casa mais pequena nos arredores de Lisboa com 3 hectares de jardim, árvores, um pequeno lago, um lugar onde Tiago podia correr, brincar, ser criança. Tiago tinha 12 anos agora, mais alto, mais forte, mais feliz. Ainda ia à terapia, mas só uma vez por mês agora. E os pesadelos tinham parado há 2 anos. Estava na escola, tinha amigos, jogava futebol. Era um menino normal, bem, quase normal. Havia cicatrizes emocionais que provavelmente nunca desapareceriam completamente. Mas estava a sarar. Diogo também vendera as indústrias Soares por 600 milhões de euros e pusera a maioria num fideicomisso para Tiago. O resto, usara-o para criar algo novo. A Fundação Carolina Soares em honra da sua primeira mulher. A sua missão, ajudar crianças vítimas de abuso familiar, especialmente abuso que vinha de figuras de autoridade como padrastos ou madrastas. A fundação provia terapia gratuita, abrigos seguros, representação legal, tudo o que crianças como Tiago precisavam para sarar e reconstruir as suas vidas. E Diogo dirigia-a pessoalmente, trabalhando diretamente com famílias, ouvindo histórias, ajudando onde podia. Era a sua redenção.
a sua forma de pegar no pior que lhe acontecera e convertê-lo em algo bom. Pai! Diogo virou-se. Tiago estava parado à porta do jardim a segurar algo. O que tens aí? Encontrei isto no sótão. É da mãe. Era uma foto de Carolina grávida, a sorrir para a câmara com aquele sorriso que fizera Diogo apaixonar-se por ela há tantos anos. Posso ficar com ela? Perguntou Tiago. Para o meu quarto. Claro. Tiago olhou para a foto por um momento. Achas que ela estaria orgulhosa de nós? De como sobrevivemos? Diogo pôs o braço à volta dos ombros do seu filho. Sim, acho que estaria muito orgulhosa porque não só sobrevivemos, aprendemos, crescemos e agora ajudamos outros. A Fundação ajudou 120 crianças este ano. Estiveste a prestar atenção nas reuniões? Sim, porque um dia quero trabalhar lá quando for grande. Quero ajudar crianças como eu. Diogo sentiu lágrimas nos seus olhos. A tua mãe definitivamente estaria orgulhosa disso. E tu? Eu já estou orgulhoso. Todos os dias. Ficaram ali, pai e filho, a olhar para o pôr do sol sobre o jardim. E pela primeira vez em anos, Diogo sentiu paz completa. Não porque tudo estivesse perfeito, ainda havia dias difíceis, momentos em que Tiago tinha recaídas, momentos em que Diogo questionava decisões que tomara, mas estavam juntos, estavam seguros e estavam a sarar. Isso era suficiente. No estabelecimento prisional feminino de Tires, Isabela Costa cumpria a sua sentença. Nos primeiros anos, mantivera a sua arrogância, insistindo na sua inocência, escrevendo cartas a jornalistas, dando entrevistas da prisão. Mas eventualmente até isso parou porque ninguém ouvia. As outras presas odiavam-na. Assassinar crianças ou ameaçar fazê-lo era o pior crime na hierarquia da prisão. Até assassinas e traficantes a desprezavam. Era espancada regularmente, a sua comida roubada, a sua cela vandalizada, e não havia ninguém que a protegesse porque ninguém queria ser associado a ela. Após 10 anos, Isabela tinha envelhecido dramaticamente. O seu cabelo era completamente grisalho, a sua pele enrugada, o seu corpo magro e fraco de anos de má nutrição e estresse. Já não parecia a mulher bonita que seduzira homens milionários. Parecia o que realmente era, um monstro velho e partido. Uma noite, deitada na sua cama de prisão, Isabela fez algo que nunca fizera. Pensou nas suas vítimas, não no dinheiro que roubara, não nos planos que falharam, mas nos homens que matara, nas crianças que traumatizara. Roberto Pires amara a jardinagem. Tinha um filho que o adorava, Fernando Teixeira. Fora chefe, cozinhava para a sua família todas as noites. Xavier Rebelo fora engenheiro. Sonhava em construir escolas em comunidades pobres. Todos tinham vidas, famílias, sonhos. E ela os matara por dinheiro, por conforto, por puro egoísmo. Sentia remorso. Isabela não tinha a certeza. O conceito era tão estranho, tão alheio a como vivera por décadas. Mas sentia algo, uma sensação vazia, um reconhecimento de que desperdiçara a sua vida, que poderia ter sido diferente, que se tivesse tomado outras decisões, poderia ter tido uma vida real, com ligações reais, com amor real. Em vez disto, uma cela, solidão, ódio. Mas era demasiado tarde. Não podia desfazer o que fizera. Não podia devolver as vidas que tirara. Tudo o que podia fazer era existir dia após dia, ano após ano, até que finalmente o seu corpo cedesse. E então talvez as vozes na sua cabeça finalmente se calassem. 20 anos depois do julgamento, Diogo Soares recebeu uma chamada. Era da prisão. Isabela Costa tinha morrido. Cancro. Estivera doente durante meses, mas recusara tratamento. Como se quisesse morrer. Tinha 58 anos. Não havia ninguém para reclamar o corpo. Não havia familiares, não havia amigos. Apenas Diogo, como seu ex-marido, tecnicamente era o parente mais próximo. O que quer que façamos com o corpo? Perguntou o oficial da prisão. Diogo pensou por um longo momento. Cremem-na e enviem-me as cinzas. Vai ter um funeral? Não, mas há algo que preciso de fazer. As cinzas chegaram uma semana depois numa urna simples, sem cerimônia, sem dignidade. Diogo levou-as para o cemitério onde Carolina estava enterrada. Não pôs as cinzas de Isabela com Carolina. Isso teria sido um insulto. Em vez disso, espalhou-as numa parte não marcada do cemitério, onde os túmulos de pessoas sem família terminavam. Não merecias melhor, disse Diogo enquanto o vento levava as cinzas.
mas também não mereço carregar a tua memória mais. Virou-se para o túmulo de Carolina. Pôs flores frescas. Acabou, disse a lápide. Finalmente acabou. Isabela não pode magoar mais ninguém. E Tiago está bem. Está na universidade a estudar psicologia. Quer ajudar outras crianças que passaram pelo que ele passou. O vento sussurrou através das árvores. Sinto a tua falta, continuou Diogo. Todos os dias. Mas acho que estarias orgulhosa de Tiago, de mim, do que construímos, das cinzas, de tudo isto. Ficou um momento mais. Depois caminhou de volta para o seu carro. Tiago estava à espera. Agora um homem de 27 anos, alto, forte, com os olhos da mãe e a determinação do pai. Pronto? Perguntou Tiago. Sim, vamos para casa. Conduziram juntos pai e filho, sobreviventes. E enquanto conduziam, Diogo percebeu algo. Isabela tentara destruir a sua família, tentara matar o seu filho, tentara roubar tudo o que amava, mas falhara. Porque o amor verdadeiro não pode ser destruído pelo ódio, e a família verdadeira não pode ser quebrada pela traição. Isabela Costa perdera, não só em tribunal, não só na prisão, mas na vida, porque vivera sem amar ninguém, sem ser amada por ninguém, e morrera sozinha. Enquanto Diogo e Tiago, eles tinham um ao outro, e isso era tudo o que importava. Fim. Se alguma vez fingiste dormir para descobrir a verdade, se sabes que o perigo maior vem de quem dorme ao teu lado, se acreditas que um pai faria qualquer coisa para salvar o seu filho. Esta história é um lembrete que os monstros existem, que parecem bonitos, que falam doce, que mentem perfeitamente, mas também é um lembrete que o amor verdadeiro é mais forte do que qualquer maldade, que a verdade sempre vem à tona, e que às vezes fingir estar morto é a única forma de sobreviver. Diogo Soares arriscou tudo, a sua vida, a sua sanidade, a sua segurança para proteger o seu filho. E no final, não só salvou Tiago, salvou dezenas de outras crianças, futuros órfãos de futuras viúvas negras. Porque Isabela não foi a última, nunca são. Mas agora há pessoas como Diogo, como a Fundação Carolina Soares, como os sobreviventes que ousam falar. Pessoas que dizem, não mais viúvas negras, não mais crianças traumatizadas, não mais monstros disfarçados de anjos. A justiça nem sempre chega rápido, mas quando chega é absoluta. Deixa um like se entendes que às vezes tens de fingir estar morto para sobreviver. Porque num mundo cheio de predadores, os que sobrevivem são os que aprendem a ver com os olhos fechados.